E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aos 7 minutos de cardio, onde discutimos tópicos fundamentais da cardiologia em 7 minutos ou menos. Nesse, vamos falar sobre estenose aórtica, um tema obviamente muito importante. Fica aqui a informação de contato, estou sempre à disposição para responder dúvidas e perguntas de vocês sobre cardiologia, residência nos Estados Unidos, seja lá o que for do interesse de vocês. Aqui, pessoal, esse lembrete importante, embora eu tenha passado por todas essas instituições, ou atualmente estou aqui no Brigham and Women's, as opiniões dessa aula do intensivo de ECG não estão relacionadas a essas universidades. Então, estenose aórtica, pessoal, tá aqui. É um problema onde tem uma abertura insuficiente, uma área valvar insuficiente, aumenta a pressão dentro do ventrículo esquerdo, gerando um gradiente de pressão sistólico entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Não deveria existir um gradiente de pressão. Em situações normais, na sístole, o ventrículo contrai, abre a aorta, tranquilo, a pressão sistólica no VE é a mesma da aorta. Mas nesses pacientes aqui com estenose aórtica, tem um problema na abertura da válvula. A gente está vendo aqui nessa tomografia uma abertura limitada de uma válvula tricúspide, tá bem? Então, qual que é a etiologia disso aqui? O que causa essa estenose aórtica? A etiologia mais comum depende da idade. Pacientes jovens, tá certo? Abaixo dos 60 anos, a etiologia mais comum vai ser congênita, principalmente uma válvula bicúspide. Em pacientes muito jovens, abaixo de 30 anos, pode ser uma válvula até mesmo unicúspide, que é bem rara. Tá bem? Mas uma válvula bicúspide, a gente já falou sobre isso em outra aula, ela é muito propensa a ter estenose, até mesmo em idade jovem. Outra etiologia importante em pacientes jovens é reumática, doença reumática, tá bem? Então, a doença reumática ela comete mais frequentemente a válvula mitral, causando estenose mitral, mas pode acometer a válvula aórtica também, outra etiologia importante em pacientes jovens. Em pacientes acima dos 70 anos, a etiologia mais comum e também de uma forma geral a etiologia mais comum de estenose aórtica é a degeneração calcífica. Olha essa válvula aqui aórtica toda calcificada, cheia de cálcio. Também isso aqui é algo que acontece durante a idade. Por conta da idade, degeneração calcífica senil da válvula aórtica, tá bem? E por que acontece isso? Os fatores de risco são muito semelhantes aos fatores de risco de aterosclerose, tá bem? Então, paciente de maior idade, o fator de risco mais importante é dislipidemia, lipoproteína A, paciente hipertenso, diabetes. Então, todos os fatores de risco para aterosclerose também se aplicam para a estenose aórtica. Aí começa a haver calcificação dos folhetos da válvula aórtica, que evolui então para uma doença calcífica, ossificante mesmo, depositando cálcio de grande densidade na válvula aórtica, até o ponto que a válvula não abre mais, tá bem? Não abre mais, gerando estenose aórtica grave. Importante, pessoal, fazer essa distinção de estenose aórtica com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo em outra localização anatômica. Também o tratamento é totalmente diferente. Nesse vídeo nós vamos falar só de etiologia, mas o tratamento, o manejo dessa doença é diferente, se a obstrução é valvar ou em outro sítio. E quais são esses outros sítios? Estenose aórtica pode ser não valvar acima da válvula. Também é uma doença congênita, onde você tem hipoplasia da raiz da aorta e a aorta ascendente. É raro, também o tratamento disso aqui é cirúrgico, mas você não vai trocar a válvula desse paciente, você vai trocar a raiz da aorta. Outra etiologia que é mais comum é a estenose aórtica subvalvar. Olha esse paciente aqui com estenose aórtica, tá bem? Diagnosticado no eco com estenose aórtica. Mas não é estenose aórtica, aqui a válvula aórtica em si estava totalmente normal. Aqui o paciente tinha uma membrana subvalvar, também às vezes forma também uma hipoplasia dessa via de saída do ventrículo esquerdo ou uma membrana. E esses pacientes então têm obstrução da via de saída do VE abaixo da válvula, subvalvar. Esse jato, então, de alta velocidade pelo gradiente de pressão acaba batendo aqui com grande velocidade na válvula aórtica e pode causar regurgitação também na válvula, além de estenose aqui subvalvar.
Tá bem? Então aqui é a válvula mitral, ventrículo esquerdo, aqui a via de saída do ventrículo esquerdo para a aorta tem essa membraninha aqui que pode causar um problemão. Bem, outra etiologia muito importante de obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo é cardiomiopatia hipertrófica. Então, pessoal, quando o ventrículo esquerdo se hipertrofia, na grande maioria das vezes é por conta de um problema secundário. Estenose aórtica, hipertensão sistêmica, doença renal crônica. Mas alguns pacientes têm uma doença primária com hipertrofia do ventrículo esquerdo sem uma causa secundária. A gente chama essa doença de cardiomiopatia hipertrófica, é uma doença genética, e a hipertrofia pode ser em qualquer lugar do ventrículo esquerdo. Pode ser simétrica ou assimétrica, como nesse caso, afetando predominantemente o septo interventricular. Nesses pacientes pode formar uma obstrução entre o septo e o folheto anterior da válvula mitral, que não está bem demonstrado aqui. Então o ventrículo contrai, esse septo hipertrofiado cola no folheto anterior da válvula mitral, que a gente chama disso de movimentação anterior na sístole do folheto anterior da válvula mitral. Tá bem? Então acho que fica mais bem exemplificado aqui. O ventrículo esquerdo contrai por um efeito Venturi aqui, esse septo hipertrofiado, e o folheto anterior da válvula mitral colam um no outro, também obstruindo a via de saída do ventrículo esquerdo. Tratamento totalmente diferente, não tem nada a ver com a válvula, tá bem? Então essas são as etiologias, pessoal, de estenose aórtica e de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Tá bem? Estenose aórtica, pacientes jovens, válvula aórtica bicúspide. Paciente idoso, degeneração senil calcífica da válvula. Estenose aórtica supravalvar, hipoplasia da aorta. Subvalvar, geralmente uma membraninha, também que fica abaixo da válvula e causa uma obstrução da via de saída do VE. E por fim, uma doença muito comum que causa obstrução da saída do VE é a cardiomiopatia hipertrófica, com esse movimento sistólico anterior do folheto da válvula mitral. Valeu, pessoal, esse que eu tinha para compartilhar com vocês nesses 7 minutos de cardio. Fica o convite para vocês participarem do curso intensivo de ECG ou também mandarem suas dúvidas pelo e-mail, direct no Instagram. Estou sempre à disposição. Um abraço para vocês.